substância pura, mistura homogênea e mistura heterogênea. Os materiais que a gente encontra na natureza, eles têm que ser estudados nas suas características. E para não estudar tudo de uma vez, a gente vai dividir em partes pequenas. Cada uma dessas partes pequenas a gente chama de sistema. Por exemplo, se eu quiser estudar a água salgada que está contida dentro de um copo, o meu sistema vai ser água salgada. O copo não me interessa, ele é somente a fronteira que define o meu sistema. Então, a grosso modo, o que é um sistema? É aquela parte do universo que a gente escolheu para estudar, né? Cada um dos materiais envolvidos em uma mistura, isso é, quando eu tenho materiais misturados, recebe o nome de componente. Então, na água salgada tem dois componentes. Tem o sal, que está dissolvido, e o outro componente que dissolve o sal, que é a água, né? As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogênea, quando eu coloco pouco sal na água, ele dissolve completamente, e a única coisa que eu vejo no sistema água salgada é um aspecto igual em todas as partes. Não tem sal no fundo que eu possa dizer tem uma parte que é líquida e tem um sólido lá no fundo. Então, isso é um sistema homogêneo. Já se eu exagerar na quantidade de sal, a água contida no copo não vai conseguir dissolvê-lo completamente. E eu vou ter lá água, sal dissolvido e sal não dissolvido. O sal dissolvido ele vai estar como que escondido pela água, né? Mas o sal não dissolvido eu consigo ver. Então eu consigo ver aquele aspecto líquido e consigo ver o sólido no fundo. Eu consigo ver duas coisas. Então, é um sistema heterogêneo, né? Heterogêneo vem de diferente. Se eu olho na parte líquida, é diferente do que eu olho na parte sólida. Então, existem essas duas situações, mistura homogênea e heterogênea. Quando uma substância não está misturada em outra, ela é encontrada na forma pura, e a gente chama então de substância pura. Os sistemas materiais, eles podem ser divididos em duas categorias. Pode ser uma substância pura, ou seja, que não está misturada em outra, ou pode ser uma mistura, ou seja, substâncias que vêm misturadas umas com as outras. A substância pura pode ser formada de uma substância simples, ou seja, onde todos os átomos são de um mesmo tipo, é igual na molécula do gás O2, do gás N2, do gás Cl2, onde todos os átomos são iguais. Ou pode ser substância composta, tipo no sal de cozinha, onde eu tenho átomos de Na ligados com átomos de Cl, Na sódio e o Cl cloro. Ou então mesmo na molécula de água, né, que eu tenho átomos de hidrogênio ligados a átomos de oxigênio. Quando eu tenho uma mistura, ela pode ser homogênea, se tiver um aspecto visual só, e a gente fala isso dizendo que ela tem uma fase só, ou ela pode ter heterogênea, se ela tiver dois ou mais aspectos visuais. A gente fala que tem duas ou mais fases. Aqui dá para a gente ver melhor. O óleo e a água não se misturam, então eu consigo ver, quando eu tento colocar os dois juntos, que tem dois aspectos visuais, a fase 1 e a fase 2. Então, é um sistema que faz parte das misturas heterogêneas. Água mais sal, e o sal dissolveu totalmente, eu só enxergo uma fase. Então, água com sal totalmente dissolvido faz parte das misturas homogêneas. Se o sal não estivesse totalmente dissolvido, eu tivesse sal lá no fundo, ó, eu enxergaria o material lá no fundo como uma fase diferente da líquida, e esse sistema aí seria uma mistura heterogênea. Água sem nada dissolvido nela, ou seja, água pura. Então a gente fala que é uma substância pura. Ela tem um único aspecto visual, qualquer lugar que eu olho é sempre o mesmo aspecto. Então a gente fala, por ter esse único aspecto visual,
que ela tem uma fase. Só tem água lá, então ela só tem H2O, um componente só. Água com sal dissolvido, então são dois componentes, a água e o sal. O aspecto visual é um só, qualquer lugar que eu olho é o mesmo aspecto, então é uma fase só. Como tem uma coisa misturada com outra, água com sal, a gente fala que é uma mistura homogênea. Água mais sal dissolvido e sal também não dissolvido. É o exemplo que a gente viu lá atrás. Então, é uma mistura heterogênea, porque tem água e tem sal no sistema, e tem duas fases, né? Por isso que é heterogênea. Enxergo sal lá no fundo, que é diferente do que eu enxergo no meio líquido, que é a água dissolvendo sal. Então, dois componentes, água e sal, mistura heterogênea. Aí se eu tiver o sal lá puro, só tem ele. Então a substância pura, só tem o sal, então é um componente. Todo lugar que eu olho tem um aspecto igual? Sim. Então é uma fase, é um sistema homogêneo. Óleo, cubos de gelo e água. Eu enxergo a água líquida ali, ó. Eu enxergo os cubos de gelo e eu enxergo o óleo ali. Então são três fases diferentes, de uma mistura heterogênea. Quantos componentes tem? A água líquida, o gelo também é formado por água líquida e eu tenho óleo. Então eu tenho um sistema de dois componentes. Só que eu enxergo três fases. Eu enxergo o líquido água, a água no estado sólido e eu enxergo o óleo. Então eu tenho três fases, a gente fala que é um sistema trifásico. Aquela pedra de granito que muita gente põe na pia, ela tem diferentes colorações, mas em todos os tipos de granito tem três componentes: o quartzo, feldespato e mica. Então, como eu consigo enxergar essas três colorações desses três componentes, isso aí vai ser um sistema de três fases e é um sistema heterogêneo. Aqui o que nós temos? Óleo, eu enxergo. Água líquida, eu enxergo. A areia lá no fundo, eu enxergo também. Então é um sistema de três fases. E quantos materiais diferentes? Óleo, água e areia. Então é um sistema de três componentes e tem três fases, então é uma mistura heterogênea. Água líquida mais gelo. Então eu tenho sistema heterogêneo. Por quê? Porque eu enxergo a fase líquida e enxergo a fase sólida também diferenciada. Então são duas fases, mas como a água líquida e o gelo são formados pelo mesmo tipo de molécula, é um componente só, que é a água, representada pela molécula de H2O. Exercício. Um pedaço de granito é colocado em um recipiente contendo água e sal dissolvido, gelo e óleo. Esse óleo é óleo comestível, né? Determine o número de fases e de componentes. Vamos começar pelos componentes. Eu tenho água. Eu tenho sal que está dissolvido. Eu tenho o óleo. E eu tenho três componentes que eles estão no granito, que é o quartzo, o feldespato e a mica que a gente viu lá atrás. Então o número de componentes vai ser 1, 2, 3, com mais 3 aqui, 6 componentes. Agora o número de fases. O granito tem 3. Mas a fase líquida está dissolvendo sal. Mais o gelo. E mais o óleo que eu consigo enxergar lá em cima.
Somando tudo, eu vou chegar em 6 fases. Então tem que tomar cuidado nos problemas que trazem o granito, porque ele vai ter 3 fases e eu tenho que lembrar. Classifique cada um dos sistemas como homogêneo ou heterogêneo, né? E determine o número de fases e de componentes de cada um. Então vamos ver. Aqui eu enxergo a fase líquida, que é a água, o gelo e o óleo. Então é um sistema heterogêneo. Eu enxergo a água líquida, o gelo e o óleo. Então é um sistema de 3 fases. O segundo sistema, eu consigo enxergar água gaseificada. Então eu consigo enxergar o gelo, consigo enxergar a água líquida e consigo enxergar as bolinhas do gás. Então é um sistema de mais de 2 fases, ele tem 3 fases. É um sistema heterogêneo. No outro sistema eu consigo enxergar o granito lá no fundo, a água, que contém o sal dissolvido, né? Água salgada, o gelo e o óleo. Então o granito tem 3 fases, mais a fase líquida, mais o gelo e mais o óleo, um sistema de 6 fases. Agora os componentes. O gelo e a água líquida é o mesmo componente. Então vai ter a água e o óleo. Então um sistema de 2 componentes. Água gaseificada e o gelo. O gás que está gaseificando a água é uma substância que chama CO2. Então, o CO2 é um componente, a água é outro componente. E a água também constitui o gelo. Então, eu vou ter um sistema de 2 componentes. A água líquida forma, se eu colocar no congelador, o gelo. Então, a substância é a mesma. Então, eu vou ter como componentes a água e o CO2 que está gaseificando a água, um sistema de 2 componentes. Aqui no último a gente vai ter como componentes o granito, vem com o quartzo, feldespato e a mica. Tem o sal que está dissolvido, né? Eu vou ter o óleo e eu vou ter a água que está dissolvendo o sal ali, a água líquida. Então, um sistema de 6 componentes. Ok?